A vida moderna parece ter se tornado uma fábrica constante de preocupações. Desde o momento em que abrimos os olhos até a hora de dormir, somos bombardeados por notícias negativas, prazos apertados, contas a pagar, cobranças emocionais e uma série de incertezas que deixam nosso coração apertado. Mas será que viver assim faz algum sentido? Será que fomos feitos para carregar tanto peso nos ombros? A preocupação constante rouba nossa paz, drena nossa energia e, aos poucos, nos afasta do que realmente importa. Muitas vezes, nos preocupamos tanto com o amanhã que deixamos de viver o agora. E o agora é tudo o que realmente temos. A vida acontece no presente. Viver preocupado é como carregar um guarda-chuva num dia de sol, esperando que a chuva venha. E muitas vezes ela nem aparece. Quantas vezes você já perdeu noites de sono por algo que nunca aconteceu? Quantas vezes sua mente criou cenários de dor, rejeição ou fracasso que nunca se concretizaram? O problema da preocupação é que ela cria tempestades em céus que ainda estão claros. E quando deixamos que a ansiedade tome conta, nos tornamos reféns de um futuro que nem sabemos se vai chegar. Viver preocupado é viver paralisado, como se estivéssemos trancados dentro de uma prisão que nós mesmos construímos. O coração se aperta, a respiração acelera e os pensamentos se tornam cada vez mais pesados. A preocupação cria uma ilusão de controle, como se pensar demais em um problema fosse resolver alguma coisa. Mas a verdade é que ela nos impede de enxergar as soluções que estão bem diante de nós. A natureza não vive preocupada. As flores não se questionam se vão florescer amanhã. Os pássaros não ficam ansiosos se haverá vento para voar. A vida segue seu curso com leveza. E nós também deveríamos seguir assim. Existe uma inteligência divina que governa tudo com perfeição. E quando confiamos nisso, entendemos que não precisamos carregar o mundo nas costas. Existe um tempo certo para cada coisa. E tentar forçar os acontecimentos apenas gera frustração. A preocupação nos desconecta da confiança. Quando você confia, você descansa. Quando você acredita que algo maior está cuidando de você, você para de se desesperar. O controle que tanto buscamos é uma ilusão, e a liberdade verdadeira só vem quando deixamos de lado a necessidade de controlar tudo. Muitas pessoas confundem responsabilidade com preocupação. Ser responsável é agir com consciência, fazer o que está ao nosso alcance, cumprir nossos compromissos. Mas a preocupação vai além. Ela nos faz carregar um fardo desnecessário. Não é porque você está se preocupando que está sendo mais responsável. Pelo contrário, quanto mais preocupado você está, menos racional você se torna. A preocupação distorce a realidade, faz parecer que tudo está desmoronando, quando na verdade as coisas estão apenas em movimento. Você já reparou como depois de uma tempestade o céu fica mais bonito? Da mesma forma, muitas vezes, os momentos de caos são apenas transições para uma fase muito melhor da sua vida. Viver preocupado é viver com medo. Medo de perder, medo de falhar, medo do que os outros vão pensar, medo do futuro. Mas o medo é um ladrão sorrateiro. Ele entra pela porta dos fundos e rouba nossos sonhos, nossas oportunidades, nossa alegria. Quando você vive com medo, você vive pequeno. E você não foi criado para viver pequeno. Você foi criado para voar alto, para ser luz, para fazer a diferença no mundo. Mas enquanto a preocupação ocupar espaço no seu coração, não haverá espaço para a coragem. E é a coragem que transforma vidas. Coragem não é ausência de medo, é seguir em frente apesar dele. É dizer para si mesmo: eu não sei o que vai acontecer, mas vou confiar, vou fazer a minha parte e deixar o resto nas mãos de Deus. Pare por um momento e respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Isso é vida. Isso é presente. Isso é agora. Enquanto você está aí se preocupando com o que pode dar errado amanhã, está deixando de perceber tudo que está dando certo hoje. O simples fato de estar vivo já é uma dádiva.
Quantas pessoas queriam ter a chance que você tem agora de recomeçar, de tentar de novo, de escrever uma nova história? A vida é feita de ciclos. Nada é permanente. Nem a dor, nem os problemas, nem a tristeza. Tudo passa. E quando você entende isso, começa a viver com mais leveza. A preocupação não muda o futuro, mas a fé, sim. A fé transforma. A fé acalma. A fé sustenta. Existem coisas que estão totalmente fora do nosso controle. Você pode cuidar da sua saúde, mas não pode evitar todas as doenças. Você pode ser um excelente profissional, mas não pode garantir que nunca será demitido. Você pode amar alguém profundamente, mas não pode obrigar essa pessoa a ficar. A vida é imprevisível. E tentar controlar o incontrolável é um caminho certo para a frustração. Quando você aprende a soltar, a confiar no fluxo da vida, tudo muda. Você começa a atrair mais paz, mais clareza e mais oportunidades. A preocupação trava, a confiança liberta, e você merece viver livre, leve, em paz com você mesmo e com o mundo ao seu redor. Você não precisa ter todas as respostas agora. Às vezes as respostas só chegam quando a mente está calma, quando o coração está em paz. Quando você solta a ansiedade, dá espaço para a sabedoria agir. É como uma água turva, que quando deixada em repouso, se torna cristalina. Sua mente também precisa desse repouso. Descanse nela. Confie que as respostas virão no tempo certo. Até lá, apenas continue caminhando. Mesmo que seja devagar, mesmo que com medo, só não pare. A vida recompensa quem tem paciência, quem sabe esperar, quem não se desespera diante do desconhecido. A preocupação grita, mas a intuição sussurra. E é na calma que você consegue ouvir a voz certa. Se você está passando por um momento difícil, respire. Lembre-se, você já superou muita coisa até aqui. Essa fase também vai passar. Não deixe que a preocupação te faça duvidar da sua força. Você é mais forte do que imagina. E por mais que pareça que tudo está dando errado, talvez as coisas estejam apenas se reorganizando. Às vezes, a vida precisa tirar o que não serve mais para abrir espaço para algo novo. Confie no processo, confie na sua jornada. E acima de tudo, confie em você. Mesmo nas suas versões mais frágeis, você carrega uma luz que pode iluminar os caminhos mais escuros. A preocupação constante afasta a felicidade. Ela nos faz viver em modo de sobrevivência, quando na verdade deveríamos estar em modo de celebração. Celebre mais, agradeça mais. Olhe ao seu redor e perceba quantas bênçãos existem mesmo nos dias difíceis. A gratidão é um antídoto poderoso contra a preocupação. Quando você foca no que tem, em vez do que falta, seu coração se enche de paz. E a paz não é ausência de problemas, mas a presença de fé no meio deles. Escolha todos os dias alimentar a fé, não o medo. Escolha focar na solução, não no problema. Escolha viver, não apenas existir. A vida é um presente que não volta. E viver preocupado é desperdiçar esse presente. Não deixe que a ansiedade te impeça de sorrir, de amar, de aproveitar os pequenos momentos. Porque no fim das contas, são os pequenos momentos que constroem uma grande vida. Um café, com um amigo, um pôr do sol, um abraço apertado, uma risada boba. Essas coisas simples têm um poder enorme. Mas a preocupação cega a gente. Ela nos faz achar que precisamos de grandes conquistas para sermos felizes, quando na verdade a verdadeira felicidade está nas coisas que o dinheiro não pode comprar. Quando você se liberta da preocupação, começa a perceber o quanto a vida é abundante. O quanto você já tem, o quanto você já é. A escassez está na mente, não na realidade. A maioria das coisas que tememos nunca acontece. E mesmo quando acontece, descobrimos que somos capazes de lidar. A vida nos testa, mas também nos fortalece. E cada desafio superado é uma prova de que você pode confiar mais, se cobrar menos e viver melhor. Solte, respire, confie.
Viva um dia de cada vez com coragem, com amor e com fé. Se hoje o seu coração estiver pesado, lembre-se, você não está sozinho. Milhares de pessoas também estão lutando batalhas silenciosas. E talvez, assim como você, também estejam cansadas de se preocupar. Então, respire fundo, eleve seus pensamentos, entregue o que você não pode controlar e foque apenas no que está ao seu alcance. Faça a sua parte, mas não se afogue em culpa, medo ou insegurança. Você merece paz. Você merece leveza. E ela começa quando você escolhe não viver mais escravo da preocupação. Você merece viver com esperança, porque dias melhores sempre vêm, para quem tem fé e sabe esperar. Preocupação é o preço que pagamos por algo que talvez nunca aconteça. Troque a ansiedade pela confiança, a dúvida pelo propósito, o medo pela fé. E você verá que a vida começa a sorrir de volta para você.